Boa tarde, a nossa aula de história hoje está na apostila também. É um texto informativo, a cidade. Nós estudamos nas aulas passadas sobre o campo e agora nós estamos estudando sobre a cidade, contando a história da cidade. Então hoje é quarta-feira, dia 9 de junho de 2021. Então, o texto está aqui na apostila, na página 246. Aqui nós vamos começar a leitura. Há centenas de anos, como o desenvolvimento da agricultura e da pecuária, surgiu também o comércio, pois as pessoas começaram a trocar os produtos de que necessitavam. Então, começa a troca dos produtos. As comunidades também passaram a viver em locais cada vez maiores, dando origem aos povoados e às vilas. Muitos desses povoados e vilas cresceram e se transformaram, se tornaram cidades. Hoje, cidades grandes, cidades pequenas. Quando os portugueses chegaram ao território que posteriormente, seria chamado de Brasil, fundaram muitos povoados e vilas que deram origem às cidades que existem até hoje. Então, quando eles chegaram aqui, o nosso país era um grande campo, um grande mato, E eles fundaram, porque eles vieram da Europa, lá eles já tinham cidades, já tinham vilas. Então, eles começaram a fundar as vilas também no Brasil. Nas cidades, praticam-se principalmente o comércio e atividades industriais e diversos tipos de serviço. Nelas também são tomadas as decisões políticas. Então, vocês continuam fazendo a leitura desse texto. Aqui vocês podem ver algumas cidades diferentes antigamente e como são nos dias atuais, dias de hoje. E nós vamos falar um pouquinho sobre o quê? Os trabalhadores das cidades. Além dos operários que trabalham nas fábricas, as cidades contam com muitos outros tipos de trabalhadores. Então, na cidade, as pessoas podem trabalhar em um dos setores apresentados a seguir. Então, nós vamos ver produção e construção. Que setor é esse? Esse setor abrange desde a produção em fábricas e oficina até as construções em geral. Então, produção e construção. Outro setor, o comércio, setor que engloba todos os trabalhos ligados à venda e à compra de produtos. Então, o comércio é compra e venda de produtos. E o outro setor que é a prestação de serviços. Nesse setor, as pessoas vendem seus serviços e o setor em que há mais pessoas trabalhando. Então, é o setor de prestação de serviços. Então, aqui, se eu tenho uma cabeleireira, ela é uma prestadora de serviço. O comércio é um setor de compra e venda. E aqui, a construção civil, entre outros, é a produção e construção. O campo e a cidade, o textinho que nós estamos falando. O campo e a cidade estão ligados, pois um depende do outro, certo? O campo fornece à cidade os produtos básicos para as indústrias, chamado de matéria-prima, que nós já estudamos, como o leite, o couro, os ovos, as madeiras, os vegetais, entre outros. No Brasil, a produção agrícola se dá quase toda em grandes propriedades rurais. Os trabalhadores são assalariados, isto é, recebem um salário. E agora, na página 248, vocês vão fazer, Aqui tem mais uma leitura. E aqui vocês podem ver também o comércio, aqui os produtos do campo, que é a matéria-prima que vai para o comércio. E aqui vocês vão fazer o quê? A interpretação. Pinte as frases verdadeiras sobre a cidade, certo? Por que as máquinas foram importantes para o crescimento das cidades?
Relacione cada setor de trabalho com sua característica, que a professora explicou. E o número 4, o que é êxodo rural? Já tá falando aqui, ó, êxodo rural. Então, é o movimento de pessoas do campo para a cidade, chama-se êxodo rural. E aqui o número 5, vocês vão fazer uma pequena entrevista que nós já estudamos, gênero textual entrevista, e podem responder nesse espaço mesmo. Uma boa aula de história para vocês. Texto: a cidade. Beijos da professora Silvia.